come from behind and lead. Oh, brilliant! Superb solo goal from world football. Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard. Salve amantes do futebol da Inglaterra, sejam bem-vindos a mais um episódio da PLFC, nessa quarentena mundial sofrível. Eu sou o Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação, Diego Padovani. Olá, meus amigos fãs do futebol inglês, aqui é o Diego, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu, Danilo, vamos nessa. Galera, antes de passar a bola para o Diego, gostaria de agradecer a audiência do nosso último episódio, pessoal de Inglaterra e Virgínia nos Estados Unidos. Valeu, pessoal. Diego, faça as honras da casa e apresente o nosso convidado de hoje. Galera, o nosso convidado de hoje é uma pessoa pra lá de especial. Trata-se do Alessandro. O Alessandro, ele é um torcedor do Chelsea que mora em Londres. Então, o episódio de hoje, como vocês podem perceber, nós vamos falar aí muito sobre o Chelsea e nós vamos entender um pouco como é ser um torcedor do Chelsea morando lá na Inglaterra. Nós aqui no Brasil temos muita curiosidade a respeito disso, então hoje a gente vai ter a oportunidade aí de conversar com uma pessoa que é apaixonada pelos Blues, tá sempre nos estádios, tem foto com jogadores. Vamos lá. Blue is the color, football is the game, we're all together, and winning is our aim, so cheer us on through the sun and rain, 'cause Chelsea is... Sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês Alessandro Dalmolin, torcedor do Chelsea. Seja bem-vindo, Alessandro. Fala, moçada, muito boa tarde para vocês aqui de Londres, bom dia aí no Brasil, é um prazer estar com vocês aí nesse programa, vamos que vamos. Vamos que vamos. Torcedor do Chelsea aqui com a gente, vamos começar falando vamos puxar aí o assunto inicial do podcast. Alessandro, eu quero que você conte um pouco pra gente sobre a sua história na Inglaterra e a sua paixão pelo Chelsea. A pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: como é que você foi parar na Inglaterra e como surgiu essa paixão pelo Chelsea? Um belo dia você acordou e falou assim, vou escolher um time para torcer. Como é que foi isso aí? Conta pra gente, por favor. Exato, então, quando meus pais se separaram em 84, eu fui morar com meu pai em Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sou de São Paulo, fui morar em Pouso Alegre, Minas Gerais, porque minha mãe veio para a Inglaterra logo depois da separação. Então eu fiquei com meu pai 2 anos e eu cheguei aqui em 86 para ficar 6 meses, para ver minha mãe, né, por 6, 7 meses e voltar para o Brasil e terminar minha faculdade, enfim, fazer meus negócios. Mas aí eu gostei muito daqui, comecei a trabalhar em um hotel perto de Knightsbridge, que é bem perto do estádio do Chelsea. Mas como eu morava um pouquinho longe, então eu comecei a assistir futebol. Por exemplo, eu fui ver o QPR, depois eu fui ver o Watford, depois eu fui ver o teu Arsenal também. Mas eu não me identifiquei, não sei o porquê, não me identifiquei. Aí um belo dia, meu patrão me chamou e disse, olha, ô brasileiro, você curte futebol? Eu falei assim, eu adoro futebol, porque tá no meu sangue, né? Eu sou brasileiro. Eu falei assim, faz o seguinte, sábado você me encontra às 10 da manhã neste local e eu te levo para assistir o jogo do Chelsea. Olha, beleza, nunca tinha visto o jogo do Chelsea nem nada, então vamos que vamos. Aí eu cheguei nesse pub que chama The World's End. O pub infelizmente já está fechado. Então eu cheguei lá às 10 da manhã, o pub nem estava aberto ainda e tinha uma porrada de gente lá dentro. Tudo com tatuagem, tudo. Então eu comecei a olhar assim, estranho, né, bicho? Pô, os caras tudo tatuado, tudo. O cara chegava, já pagava cerveja e não sei o quê. Quando eu entrei no estádio, o meu chefe começou a apresentar e ele conhecia todo mundo lá dentro e tudo isso. Então, são torcida organizada, a famosa Hunters. E assim foi, fiquei rucado na situação, gostei, fumamos baseado com os caras lá, tomamos uma cervejinha e tudo isso, e vai. Então, na outra semana eu fui também, fui indo, até que o meu amor pelo Chelsea começou assim, cara, do nada, de tomar uma cervejinha com o meu chefe para assistir um jogo de futebol, aí conheci a moçada toda, fui membro da Hunters por 10 anos, e o resto é história, cara. One step beyond.
Legal, bacana. Então você começou a torcer pelo Chelsea antes dos anos 90, é isso? O meu primeiro jogo foi em 87, final de 86 para 87, janeiro de 87, eu acho que foi contra o Luton Town. O Chelsea estava na segundona na época. A gente perdeu o jogo de 2-1 para o Luton, mas como eu vi que o pessoal era bem unido e a zoeira era boa, eu fiquei no clube. Estou lá desde 87. Em 88 eu comprei minha primeira carteirinha de sócio e estou lá até hoje, sentado no lugar, desde 88. Cara, que bacana. Então você torce para o time muito antes de ser o time que a gente conhece hoje. Nós conhecemos, eu por exemplo eu tenho 24 anos, então eu sou muito novo. O Chelsea que eu conheço é o Chelsea pós Roman Abramovich, né? Então é o Chelsea que tem bastante dinheiro, que consegue contratar grandes jogadores, que é campeão de Champions League. Esse é o Chelsea que eu conheço. Mas agora o próximo tópico eu quero discutir o seguinte. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é o Chelsea antes e depois de Roman Abramovich. Como foi o momento de transição, a aquisição do russo e o pós? Qual é essa toda a trajetória do Chelsea antes disso? Porque muita gente aqui no Brasil conhece o Chelsea, como eu disse, o Chelsea de tempos para cá, mas não conhecemos o Chelsea dos anos 90, por exemplo. Então eu gostaria que você contasse pra gente como estava a situação do clube, os jogos, como estava a situação, segunda divisão, primeira divisão. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, quando eu comecei a ir ao Chelsea, o Chelsea era um time assim de tradição local, era um time bem tradicionalista, com seus vínculos na área do militar, muito ex-militar na torcida, o Chelsea Pensioners, né, que é um projeto que o Chelsea criou depois da Segunda Guerra Mundial, para ajudar o pessoal que vinha, soldados que chegavam da guerra contundidos e tudo isso. Então era um time super tradicionalista, super local, não tinha essa influência europeia e mundial que tem hoje. Apesar de já ter ganho o título inglês e já ter ganho a Copa da Europa em 1970 e assim vai. Quando que o Ken Bates comprou o clube por £1, o clube já estava falido, basicamente estava falido. Então o Ken Bates, que é um senhor que eu conheci, que eu respeito muito, muita gente não gosta, mas eu adoro esse velho, ele fez muito pelo clube, então ele criou uma coisa chamada The Chelsea Pitch Owners, que são os donos do campo, um pedacinho do gramado do Chelsea, para impedir que, se o Chelsea fosse vendido para uma outra pessoa com interesses não futebolísticos, nós da torcida não íamos deixar vender o gramado do Stamford Bridge, porque, como vocês sabem, Stamford Bridge está situado em uma área de Londres, que é uma das áreas mais caras por metro quadrado. Então, o estádio do Stamford Bridge em si, o terreno onde está o estádio, vale muito, 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 muito dinheiro. Se você for construir casas ali ou apartamentos, você pode fazer milhões e milhões e milhões de libras. Então, bom, o Ken Bates criou isso, eu comprei minha parte no gramado, e então, quando o Abramovich pegou, com o Ken Bates a gente conseguiu ganhar a FA Cup, a Carling Cup. Ganhamos algumas coisinhas antes do Abramovich pegar. Quando o Abramovich chegou, ele fez uma reunião com a torcida, com o pessoal dos donos do campo, querendo comprar os direitos do gramado, porque o Abramovich ele é dono do Chelsea Football Club, mas ele não é dono do gramado. O gramado segue sendo nosso, da torcida. Ele quis comprar justamente para poder colocar o estádio em outra parte de Londres. Na época ele queria mover para Earls Court. Então a gente fez a reunião e foi decidido que a gente não ia vender, porque o nosso fim não era lucrativo. O Abramovich ofereceu muito mais do que eu paguei na época. Mas o nosso fim nunca foi lucrativo, mas sim para salvar o time de extinção. Então a proposta feita por nós foi o seguinte: a gente te vende o gramado aqui em Stamford Bridge, mas você fica com a responsabilidade de reconstruir um estádio, e quando você fizer o estádio ali em Earls Court, você repassa o nome do gramado para a torcida de novo. A gente não quer dinheiro, a gente não quer estátua, a gente não quer nada dessas coisas, a gente quer ser dono do campo de novo.
e o papai, eu chamo ele de papai, o papai recusou essa proposta. Por isso que Stamford Bridge, ainda sei que sendo Stamford Bridge, e por isso que tem muita confusão agora com o novo estádio e tudo isso, porque é um local que só tem uma saída, então os residentes também não querem aumentar muito a proporção do estádio, porque dá muita bagunça, e você sabe que o Chelsea tem uma história na Europa de hooliganismo muito forte. Graças a Deus essa parte do Chelsea já está quase que extinta, de vez em quando aparecem uns jogos aí que o pessoal ainda sai pra porrada, mas essa parte aí já está mais escondida, né? Mas é isso aí, cara, o Roman chegou e completamente transformou o clube. E com isso, claro, com toda a transformação de um clube médio para um clube grande que tem dinheiro para investir em marketing, a imagem do Chelsea foi de ser um time local, de ser um time mediano na tabela, de ganhar uma ou duas copas aí, para uma superpotência em termos de finanças, né? Tanto é que ganhamos o que ganhamos até hoje graças ao Roman Abramovich. Mas muita gente não entende que antes disso o Chelsea já tinha uma história, já tinha uma ligação muito forte com a comunidade, principalmente de Chelsea, Fulham e região, né? Os portos ali para baixo, sudeste de Londres inteiro, tinha uma ligação muito forte com o Chelsea. E hoje em dia é global, tanto aqui no Brasil são bastante torcedores aí do Brasil também, que eu acompanho. E é assim, bicho, o time cresceu de uma maneira assim espetacular em 15 anos, 20 anos, incrível. Essa é bacana. O Roman Abramovich é chamado de papai, então, aí pelos torcedores do Chelsea. Você comentou um pouco aí sobre a história de hooliganismo que o Chelsea tem. Em algum momento da sua vida como torcedor, você esteve muito próximo aí desse tipo de situação. Como você vê naquela época em que hoje, obviamente, na Premier League, na Liga Inglesa de forma geral, todo e qualquer tipo de violência é punida de forma muito severa, né? Mas nos anos 90, anos 80, isso acontecia, esse tipo de briga aos redores dos estádios aconteciam com muita frequência. Como você enxerga isso? Naquele momento, naquela época, essas brigas no entorno do estádio, muita gente que ia para um jogo somente para arrumar confusão e não para assistir a partida, de fato, né? O quanto isso foi ruim e prejudicial aí para não somente o Chelsea, mas os clubes ingleses de maneira geral? O Chelsea tem uma reputação muito baixa por causa desse período, porque era um dos times mais violentos, não só de Londres, mas também de toda a Inglaterra. Eu acho que fizeram uma reportagem aqui no The Times em 91, 92, e o Chelsea ficou em segundo lugar da torcida mais violenta dentro da Inglaterra, terceiro lugar na torcida mais violenta em toda a Europa. Deu uma repercussão muito má para a imagem do clube até hoje. Muita gente ainda não gosta do Chelsea porque sofreu abuso, sofreu algum tipo de violência voltado naquela época dos anos 90. Muitos filhos de pais que participaram dessa coisa aí, que não gostam do Chelsea, muita gente jovem não gosta do Chelsea porque os pais sofreram, os avós sofreram com essa classe de violência. Então é difícil você tirar essa imagem violenta do clube e retransformar o Chelsea num clube de sucesso, que é o que o Abramovich fez, e fez com sucesso comparado com o que era na década de 90 e no começo dos anos 2000 até. E agora, né, você vê um Chelsea completamente distinto daquela imagem negra. Conseguiram, apagar 85% daquela imagem negra que o Chelsea tinha para uma imagem de um clube que tem Champions, que está sempre disputando por títulos, isso, mas qualquer coisinha que a gente faça, a mídia está sempre em cima. Quer dizer, o Chelsea é um dos clubes que a mídia está sempre focada em cima e se eu for comparar em termos de política, a mesma coisa que a mídia faz com o político, sempre está em cima, qualquer coisinha que o cara faz, a mídia está lá divulgando e às vezes os fatos não são corretos, mas enfim, estão aí para vender jornais, a gente tem que acatar. Chelsea, 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 we're gonna make this a blue day. Chelsea, 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 we're gonna make
É importante, então, ter deixado de lado essa história violenta e ter se tornado uma potência. Todos ficamos felizes com isso. Agora, só para finalizar o assunto de Roman Abramovich, Alessandro, eu gostaria de perguntar o seguinte. Você e, de maneira geral, os torcedores do Chelsea gostam do Abramovich? Vocês não têm motivos para não gostar dele, certo? Todo mundo ok. Olha, a torcida do Chelsea está 150% atrás do Abramovich. Inclusive a gente vai tocar no assunto agora da quarentena, tem umas pautas aí para discutir nesse negócio da quarentena aí. O clube está fazendo muito para ajudar a situação aqui. Eu não conheço nenhum torcedor do Chelsea que seja contra o Abramovich. E olha que eu conheço bastante. Maravilha, então todo mundo alinhado. Agora, pessoal, nós vamos iniciar aqui a nossa sessão de perguntas. Ao longo aí dos dias que antecederam a nossa gravação do podcast, nós liberamos aí nas redes sociais para que os nossos seguidores pudessem fazer perguntas e nós pudéssemos direcionar essas perguntas aí para o Alessandro. Então, Alessandro, vamos lá. Temos aqui a primeira pergunta, que é do nosso colega Felipe Cardoso. Ele pergunta o seguinte: qual o estádio mais bonito da Inglaterra sem ser o Stamford Bridge? Legal. Mais bonito ou o que eu gostei mais de ir? Cara, a pergunta diz o mais bonito, mas aí você pode colocar o que você mais gostou de ir também. Fica à vontade. Para mim, de todos os estádios que eu fui na Inglaterra, um dos mais bonitos que eu vi até agora, é claro que é o Old Trafford de Manchester. Muito obrigado. Para mim, e também o Southampton, o novo do Southampton também é bem bacana. Agora, legal. O que eu mais gosto em termos de atmosfera e em termos de torcedor, aquela rincha, aquela rivalidade gostosa que você... Então seria o Anfield e o St. James's Park. E o antigo do West Ham também. Toda vez que eu ia para o antigo do West Ham lá no bowling, era assim, uma coisa assim fantástica. O estádio era feio demais, mas a nossa torcida e a torcida do West Ham, apesar de sermos rivais, a festa era legal. Uma briga boa em termos assim de bate-boca legal dentro do estádio. Bacana, então tá aí. St. James Park, St. Mary's Stadium, Anfield, Old Trafford. E o antigo estádio do West Ham, né, que acabou infelizmente sendo deixado de lado para jogar no London Stadium. Mas eu tenho que ressaltar aqui ainda que eu não tive a oportunidade de conhecer o novo estádio do... Eu não consigo nem falar o nome deles. Aquele estádio lá do norte, não vocês, mas o seu vizinho. Eu não tive a oportunidade de conhecer o estádio deles lá, a privadona deles lá, mas um dia eu vou, aí pode trocar de opinião. Essa foi boa. Temos uma pergunta também do Rafael Silva, né? Qual foi o jogo mais emocionante que você já assistiu? Olha, mais emocionante para mim tem que ser a final em Munique em 2012. Quando eu morri e ressuscitei 4 vezes dentro do estádio. Sinceramente aquele foi emocionante, mas o mais emocionante em termos de revolta, que eu também quase tive 3 ataques do coração, foi aquela roubalheira contra o Barcelona aqui em casa. Eu não estou lembrado bem o ano agora, vocês podem... 2009, isso. Foram 2 emoções diferentes. Uma, eu fiquei muito emocionado por ter ganhado a Champions. Obviamente era o ápice. Era o pico máximo do futebol europeu, então a gente já está com o nosso nome gravado ali. E o outro foi pela tamanha roubalheira que aquele juiz fez com a gente, aquela sacanagem. Eu nunca vi isso em 50 anos de idade, mais de 40 anos seguindo futebol no Brasil e aqui na Inglaterra. Eu nunca vi tamanha sacanagem. Nem com o Palmeiras e Corinthians eu nunca vi tamanha sacanagem. Eu me lembro desse jogo, obviamente assistindo pela TV. O Chelsea teve vários lances, penalidade e tudo mais, e o juiz acabou atrapalhando em tudo que ele podia. Tudo que ele podia fazer, ele atrapalhou ali, né? Até que o Iniesta acertou aquele chute de fora da área e acabou com tudo. Me lembro desse jogo em 2009. Agora, Alessandro, temos uma outra pergunta aqui do nosso amigo Matheus Henrique. Ele pergunta o seguinte: qual é o melhor jogador do elenco atual? Cara, do elenco atual, eu sei que muita gente me vai dar um tiro nas costas, muita gente não gosta dele, mas
no momento, nesse campeonato aqui, o Kovacic, para mim, segurou o nosso meio campo. Para mim, Olha. se tiver o player of the year, um jogador do ano esse ano, o Kovacic, para mim, tem que ganhar. Por essa eu não esperava. Eu imaginava algum jogador de frente, um Pulisic, um Mason Mount, o William, Eu também. um Tommy Abraham, né? Eu fui defesa do Juventus da Moca por muito tempo. Eu gosto dos pessoal da defesa. Ninguém dá crédito para defesa. Se você não tem uma defesa boa, ganha campeonato. Verdade. Realmente, jogador no meio campo que carrega o piano é sempre importante. Vamos lá para mais uma pergunta. Carlos Eduardo, qual o maior rival do Chelsea, na sua opinião? Olha, em termos de Londres, eu vou dividir isso em duas partes. Uma parte por questão geográfica e outra parte por questão religiosa, porque as duas fazem parte do futebol inglês. Vocês já não sabem o tanto que isso faz parte. Na parte demográfica, a nossa rivalidade maior seria o Fulham, mas como o Fulham nunca está jogando com a gente, ele parece aquele primo pobre que chega e esvazia a geladeira e vai embora, e depois só aparece aqui. Então, o Fulham de fora, a nossa maior rivalidade que temos é o West Ham. Chelsea e West Ham sempre foi rivais desde que eu me conheço como hooligan. Essa é uma rivalidade incrível. E em termos de religião, é o Tottenham. Então, para mim, Chelsea e Tottenham, Chelsea e West Ham são as duas maiores rivalidades do Chelsea aqui em Londres. Em termos de você jogar na Inglaterra e Reino Unido em si, aí tem dois, que são maiores até de Chelsea e West Ham e Chelsea e Tottenham. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é Chelsea e Leeds, e o segundo é Chelsea e Cardiff. Para mim, são as duas maiores rivalidades do Chelsea, assim, do UK, é Leeds e Cardiff. Só uma pergunta, Alessandro, quando você falou de rivalidade religiosa, como seria no caso do Chelsea e do Tottenham? Muita gente pergunta, Alessandro, muita gente aqui acha que a rivalidade ela é somente geográfica, né? Então só são rivais aqueles que dividem ali o mesmo bairro, coisa do tipo. E muita gente não sabe que por trás do futebol, do clube em si, tem uma questão religiosa. Então explica pra gente como é que se dá aí essa rivalidade, então. Então, olha, eu não sei se vocês são muito novos ainda para lembrar, aqui tinha aquele IRA, não é? Aquele grupo religioso da Irlanda do Norte, católico, que eram contra os protestantes e que faziam muitos atentados em Londres e ao redor da Inglaterra. Não sei se vocês estão lembrando dessa época. Sim, eu já ouvi essa história. E também porque a Europa passou por muitas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então tem essa rivalidade também em termos de religião. O pessoal fala, o pessoal do Chelsea é racista. Não é uma questão de ser racismo por cor, mas sim racista por religião. O Chelsea é muito... a base do Chelsea é muito protestante. Já a base do Tottenham tem muito judeu, e a base do West Ham é basicamente protestante, a base do Arsenal é neutra, então o Arsenal é um time neutro. O único time neutro aqui em Londres é o Arsenal e o Watford, que não tem essa coisa de religião. E tem os times católicos, né? Leeds, Cardiff, esses já são os times católicos mais, assim, que você pode dizer, mais fortes, né? Fortemente católica. Então aí vem essa rivalidade entre Chelsea Leeds e Chelsea Cardiff, por questão de protestante e contra católicos, rivalidade entre Chelsea e Tottenham por questão de protestantes contra judeus. Então aí que está a base mais forte, porque aqui a religião aqui na época, hoje em dia até que não, porque é tudo misturado, é tudo junto e misturado. É bonito o futebol inglês hoje, mas naquela época era muito dividido por isso. O pessoal escolhia o clube, uma por locação e outra por religião. Legal. E você, por ser ateu, também tem um envolvimento com o Chelsea por conta disso? Tem alguma influência por conta disso? Então, como eu sou ateu, eu não acredito, é minha opinião, tá? Eu não acredito, mas também não falo mal de que não acredito. Então eu fui basicamente, solamente por questão de locação. Era muito perto do meu trabalho, então Legal. Eu segui o Chelsea por causa da localidade do clube. Não por motivos religiosos, porque eu não creio muito nessas coisas, né? Temos aqui uma outra pergunta, Alessandro. Ela é uma pergunta que foi feita pelo pessoal da Blackpool Brasil, um perfil aqui que já gravou, inclusive, podcast com a gente, o pessoal que curte aí o time do Blackpool. Eles perguntaram o seguinte:
Como a base do Chelsea pode trazer frutos se a base não é tão reconhecida? Acho que essa pergunta remete a gente a tempos atrás, talvez há 2, 3 temporadas atrás, em que o Chelsea sofreu aí uma punição por ter muitos jogadores, que ele contrata muitos jogadores para a base, mas empresta muitos jogadores, né? E no time atual você vê o Lampard utilizando os recursos da base para montar ali a estrutura do time. Então, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a base do Chelsea, como é feito o trabalho com essa base. Você critica o trabalho que é feito, você é a favor do movimento que é feito, enfim, como que a base do Chelsea pode trazer frutos para vocês, mediante a todos esses problemas que aconteceram recentemente? Olha, esse programa até que é legal, porque quem começou um programa de base no Chelsea foi o Glenn Hoddle. Antes do Glenn Hoddle ser técnico da Inglaterra, ele foi técnico do Chelsea, e um técnico muito bom. Ele mudou muito a filosofia do clube. Para mim, o Glenn Hoddle foi o pivô da transação do Chelsea de um time médio para um time grande que é hoje, porque ele trocou toda a estrutura do Chelsea, toda a estrutura da base do Chelsea e do pensamento do Chelsea, dos jogadores jogarem e da alimentação, porque antigamente os jogadores iam com a gente de trem. Eu cansei de ver jogadores no final dos anos 80, começo dos anos 90, indo de trem para o jogo ou para o treino. O treino antes era lá em Harlington, perto do aeroporto, e a gente podia ir e assistir os treinos, batia um papo com o jogador, ia para os pubs depois dos treinos com muitos jogadores. E o Glenn Hoddle, quando ele chegou, ele trocou toda essa mentalidade, toda essa estrutura que o Chelsea tinha, e você está vendo os frutos que começaram a gerar agora. O ano passado, 2 anos atrás, começou a vir Mason Mount, começou a vir um monte de jogador da base, Traore, Tomori, enfim, o Bill, um monte deles começaram a aparecer no primeiro time, porque o Lampard, pelo fato do Chelsea ser banido de não poder comprar, então o Lampard não teve outra opção senão colocar esses jogadores da base para jogar, e para mim e para muitos torcedores do Chelsea estão muito acima do que estava esperado. Eu não sei se você lembra, no grupo eu comentei logo no começo do campeonato assim, que eu não ia brigar com ninguém, que eu estava esperando o Chelsea chegar em 15º, 16º, no máximo 10º. E pro Chelsea estar onde que está agora, com o time que tem, eu estou muito contente. Mas se o Chelsea está onde que está hoje, com o jovem, eu agradeço a Glenn Hoddle lá atrás, 20 e tantos anos atrás, que começou essa mudança no clube. Claro que tem suas coisas, tem muito mais jogador emprestado do que tem jogador que faz sucesso. Mas quando muito moleque é novo, quando eu sei porque meus filhos jogam futebol também, então eles têm que ter um psicológico super bom, super definido em termos de carreira. Então eu sempre falo pro meu filho que agora ele está jogando pro Barking FC, um time local aqui da área. Ele está na academia, já jogou para a Inglaterra 2 vezes. Então ele tem aquela mentalidade, aquela capacidade já definida, para assim, não, quero ser jogador de futebol, então ele tem o horário certo para comer, ele tem o horário certo para treinar, ele tem o horário certo para estudar, é tudo uma estrutura. E muitos jovens não são capazes de manter essa estrutura, porque o diabo está sempre tentando vocês, né? Eu vou usar essa. Então, quando você é jovem, você tem cerveja, você tem cigarro, você tem as drogas, você tem a mulherada, que é o fator principal, a mulherada também, porque a mulherada fica sempre ali atrás de jogadores novos. Então são muita questão que o rapaz jovem, se não tiver aquela estrutura em casa, se não tiver um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um primo que apoie, é muito fácil ele se desviar. Por isso que muita gente não dá certo, e por isso que são bem poucos os que conseguem. Então, para mim, nessa opinião, vai tudo da capacidade mental e, claro, técnica. Não, técnica e física do jogador é a principal, mas a mental joga uma parte muito forte nisso. Pois é, o trabalho da base vai muito além de simplesmente colocar uma molecada dentro de um campo e treinar, né? Vai muito além disso. Tem um trabalho psicológico atrás da molecada para ajudar justamente nessa transição, né? Agora, Alessandro, eu quero fazer 2 perguntas, e elas são de autoria própria minha mesmo, tá? Eu quero perguntar para você o seguinte: nas suas redes sociais, a gente vê algumas fotos aí com jogadores como o John Terry, o Lampard. Conta um pouco dessa história aí. Como é que você entrou no gramado do Stamford Bridge e tirou foto com o John Terry, por exemplo? Como é que isso aconteceu? Então, essa foto com o John Terry, estava eu, a minha esposa e meu sobrinho, na época, porque a gente só tinha a mais velha não pôde assistir o jogo, então eu levei meu sobrinho. Foi para a apresentação dos donos do campo. Então, quando eu comprei a minha parte no gramado,
eu tinha 2 preços, e um preço deles incluía uma foto com o jogador, qualquer jogador, não, e no campo de Stamford Bridge, e a diferença era mínima. Eu falei assim, porra, já que é para tirar foto com o jogador, claro, eu coloquei um pouquinho mais de dinheiro, para mim não ia fazer falta, e eu tiro a foto com o jogador, mas eu não esperava que ia ser o Terry, né, o John Terry, eu esperava que ia ser jogador aí da base, jogadorzinho Então quando o John Terry apareceu, foi porra, e a minha mulher de boca aberta olhando pra ele, pra cima, assim, ó, fecha a boca e olha pra câmera, porque senão não compartilha a foto. E com o Lampard, uma vez a gente tava assistindo um jogo, e o Ramires chegou, porque o Ramires veio no aniversário do meu filho. Então o Ramires me deu uma entrada na época para ir no Players Bar, no bar dos jogadores depois do jogo. Então eu falei, beleza, então acabou o jogo, eu peguei meu ingressinho, saí da Matthew Harding, que é atrás do gol, né, dei a volta aí para o meio do campo, por trás, para entrar os jogadores. Entrei, nunca tinha entrado ali, porque ali é só jogador e o pessoal da imprensa. Eu falei assim, vou dar um jeito aqui, vou entrar. Aí eu chegou e falei assim, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu falei assim, não, eu tenho esse cartãozinho. Opa, beleza, entra, sobe lá. Eu falei, pô, não é que eu consegui mesmo. Aí subiu, já tava meio trincado, meio encervejado, já tinha tomado umas 15, 20 cervejas antes de entrar ali. Aí eu cheguei no bar ali dos jogadores, falei assim, eu pedi uma cerveja, falei assim, quanto é? Eu falei assim, não, aqui ninguém paga nada. Falei assim, como é que é? Ninguém paga nada. Então tava eu e um colombiano, o Gustavo, o colombiano amigo da família nossa aqui. Então quando eu falei assim, quer saber o quê? Eu não quero mais cerveja, dá uma garrafa de champanhe. Então eu falei, ok. Então o cara chegou com a garrafa de champanhe, colocou na mesa, a gente tá lá tomando champanhe, e desfrutando lá, conversando com uma mulher ali, aí chegou o Ramires, chegou o David Lu, chegou o Ramires, chegou mais 2 jogadores da base lá, mas o Ramires não quis ficar, cumprimentei ele, foi embora. Aí chegou o Lampard, e o Lampard sentou numa mesa do lado da gente, ele com a família dele, não, com o Frank Senior e tudo isso, um pessoal aí da Sky fazendo uma entrevista com ele. E eu tô lá tomando minha cervejinha bonitinho, daqui a pouco ele levantou e viu o pessoal batendo foto com ele, falou assim, vou também entrar, né? Aí ele, muito gente fina, falei assim, comecei a bater um papo com ele, uns 20 minutos batendo um papo com ele, e bati a foto, aí ficou bem legal. É bacana, a foto é muito bacana mesmo. Só vou fazer minha última pergunta aqui para poder passar a bola para o Danilo. Você comentou com a gente que você, pelo que eu entendi, você é um season ticket holder, você tem ingresso para todos os jogos em casa do Chelsea, você assiste, é isso mesmo? Todos os jogos da Liga. Em casa, eu já estou participado agora, todas as Copas, em casa e fora. Eu tenho que comprar, mas eu tenho prioridade no ingresso. Eu tenho uma data específica para comprar o ingresso. Então eu vou e compro o ingresso nessa data específica. Agora, 19 jogos da Liga em casa, eu tenho direito já automaticamente. Tá, Alessandro, eu tenho, acho que 3 perguntas para fazer para você. A primeira, qual o jogador brasileiro que você mais gosta na história do Chelsea, até o momento? Para mim, como eu fui zagueiro, como eu joguei na defesa, para mim o Alex, além de ser um jogador excepcional, uma pessoa que eu considero basicamente como irmão, porque a gente fez uma amizade, eu fiz uma amizade com o pai do Alex, assim, incrível, e o Alex também muito gente boa, a gente sempre se encontrava. Depois do jogo o pessoal ia muito no Café Brasil, então a gente quer um bar brasileiro de frente para o Stamford Bridge, então a gente se encontrava muito ali no Café Brasil, lá tinha uns papos lá por horas e horas e horas. Então o Alex para mim foi um dos melhores jogadores brasileiros no Chelsea. E claro, o William também, super gente boa, apesar de eu não ter uma amizade muito forte com o William, eu conheço. O David Luiz eu tenho uma amizade muito forte com a família deles também. Não com ele em si, mas com a família dele, que também está sempre lá tomando um café lá no Café Brasil. Mas em termos assim de influência para mim de jogador brasileiro no Chelsea, para mim o Alex fez um trabalho incrível naquela defesa. Muito legal. A segunda que eu tenho para você é assim, quanto custa o ingresso médio dos jogos do Chelsea? O ingresso em libras mesmo.
o jogo de Premier League vai de 37 libras com 50, que é o mais barato, até 75 libras, que é o mais caro. Isso para geral, né? Agora, se você for lá para os boxes, né? Aí já tu tá falando de 750, 800 libras por ingresso para você ver lá no box. Mas aí já te dá janta e tudo isso. Mas na Champions League começa de 55 e vai até 75. Na Carling Cup e FA Cup você consegue jogo de 10 libras, depende contra o clube que for, de 10 libras até 35 no máximo. 40 libras se for uma semifinal. E uma final em um Wembley que vai custar por aí entre 75 e 125 libras. Legal. Mais uma curiosidade, né? Por exemplo, eu tenho uma vontade de muito ir para a Inglaterra, né? Tem aquela questão de, beleza, eu cheguei na Inglaterra e eu tô no meio da temporada. Como eu faço? Será que eu consigo comprar um ingresso para assistir algum jogo da Premier League? Eu já ouvi dizer, e até em outro podcast, eu não lembro quem foi que falou, que é mais fácil você comprar ingressos para jogos quando o seu time é visitante. Né? Então, por exemplo, eu sou torcedor do Manchester United. Eu não consigo assistir um jogo em Old Trafford, né? Então, se o Manchester United for jogar, por exemplo, na casa do Chelsea, né? Eu teria a chance de conseguir esse ingresso, porque seria um pouco mais fácil. Isso é verídico? Não. Deixa eu desfazer esse mito. Muita gente também já veio com esse negócio também, eu já desmenti, eu vou desmentir aqui também. O problema é o seguinte, além de você ter a carteirinha anual, você tem também o pessoal que são membros. Esse é tipo um membro do clube. Então a divisão é Season Tickets, eles têm preferência para comprar jogos de fora primeiro, depois os membros vão comprar, que são muitos membros, e o que sobrar vai para geral. E normalmente quando que os membros conseguem comprar são 2 ingressos por membro, 2 ou 3 jogos, ingressos, dependendo de contra quem vai jogar. Geralmente isso acaba. A maneira mais fácil de você comprar ingresso é comprar uma membership, é ser sócio do clube. Isso vale, no Chelsea, por exemplo, vale 30 libras anualmente. E você aí do Brasil, você escolhe, por exemplo, você sabe que vai vir para cá em maio e o Chelsea vai jogar contra o Manchester United, por exemplo, em Old Trafford. Manchester United e Chelsea. Uhum. Então, porra, dá para mim assistir esse jogo. Então, você como membro, você compraria o ingresso para o Manchester United contra o Chelsea. Se o jogo for em maio, normalmente já vão vender em janeiro. Então, você tem 3 dias em janeiro para comprar esse ingresso a custo. E para mim é a maneira mais fácil de você conseguir ingresso, porque se você for com a noção de chegar aqui na Inglaterra e querer assistir um jogo que vai valer para você como membro 40 libras, vai valer aqui na mão de cambista 200. Caramba. Então a melhor maneira é ser um membership. Gastar em cerveja. Gastar em cerveja, verdade. A melhor maneira então é você ser um membership. Você faz uma membership anual, você, por exemplo, se você... O pessoal aí da Chelsea Brasil vem pra cá uma vez por ano, eles se juntam, sabe os jogos certinho que eles vêm ver. Todos eles são membros, então já compram o ingresso pelo computador, na internet, chega aqui no estádio, mostra o passaporte e eles te dão o ingresso. Muito mais fácil, sem problema, sem confusão, sem sabe, todo mundo é garantido ter o ingresso. Então eu aconselho a vocês entrar no website dos seus clubes e procurar a membership anual. E quando vocês vierem para cá, em vez de você gastar na mão do cambista, você vem me ver aqui em Londres e me paga a diferença em cerveja. Eu tomo, não tem problema. Nós tomamos, então. Dando seguimento aí, vamos falar sobre um assunto meio complicado, que é a quarentena no futebol inglês, né? Alessandro, primeira pergunta, né? Como você analisa a volta da Premier League, como prometem, em um calendário super apertado? Então, várias fontes dizem que o campeonato vai voltar,
outros não. Se voltar, vai ser jogos meio de semana, final de semana, meio corrido. E se você enxerga o Chelsea preparado para esse retorno? Olha, eu vou criar muito inimigo no que eu vou falar agora, mas eu, para mim, já estou muito velho para ficar com gracinha e para ser politicamente correto, mas eu vou lá. Essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Então, a minha opinião é a seguinte: um pouquinho antes de começar essa reportagem, eu estava vendo os dados aqui na Sky News. 145 mil infectados com o coronavírus aqui na Inglaterra no momento. 145 mil pessoas. 14 mil mortos. 80% da Inglaterra e o Reino Unido estão respeitando a quarentena. Só está sendo para trabalhar quem necessita trabalhar, o pessoal do transporte, da saúde e da alimentação. Somente esses três estão saindo para trabalhar. Se o pessoal está respeitando esse negócio aí e está seguindo todo esse número de mortes, para você fazer um campeonato a portas fechadas, tem gente aqui que vive de futebol. São loucos por futebol, são piores, são mais fanáticos do que eu. Você não vai conseguir segurar esse pessoal em casa se a Premier League reabrir. O pessoal vai na frente do estádio, vai aglomerar, eles vão querer tomar cerveja, eles vão querer arrumar confusão, não vai ter como manter os 2 metros de distância. Por mais que a Premier League queira fazer isso, vai ser impossível controlar esse pessoal de sair para a rua, aí aumentando as chances desse corona espalhar. Na minha opinião, a Premier League devia parar, cancelou tudo, acabou. Não tem campeão, não tem rebaixamento, não tem absolutamente nada. Me desculpe, pessoal do Liverpool, eu sei que vocês já ganharam o campeonato, basicamente, não matematicamente, mas muito difícil qualquer outro time alcançar. Eu peço perdão a vocês, eu sei que vocês estão na fila aí há mais de 200 anos para ganhar a Premier League, mas na minha opinião não tem como acabar. Se acaso voltar, eu acho que nenhum clube vai estar preparado, porque por mais que você treine em casa e tudo isso, não é a mesma coisa. Quem joga futebol sabe, se você para de jogar futebol 2 semanas, quando você volta lá pro campinho lá do fundo de quintal da tua casa, você joga 10 minutos e você já está pedindo água. Se voltar, vai ser um ritmo muito mais lento e eu acho que vai prejudicar até a imagem da Premier League. E vai causar muita contusão, muita lesão por falta de preparamento físico, porque uma coisa é você pegar seus filhos e jogar no parque, outra coisa é você jogar profissionalmente para um time, principalmente da Premier League. Eu acho que os clubes vão arriscar demais se eles continuarem. Essa é a minha opinião. Eu concordo com você, porque quando a gente fala de jogador de futebol profissional em uma liga de alto nível, que é a Premier League, não se trata apenas de você manter o condicionamento físico, de correr, de dar volta no campinho, coisas do tipo. Você tem ali tempo de bola, né? Você tem a preparação das jogadas, é uma liga que é muito apertada, a marcação é difícil, marcação em cima, então os jogadores realmente, você fica um tempo sem jogar futebol, quando voltar, você pode acabar atrapalhando o espetáculo que a gente já conhece. Então, Alessandro, você seria a favor de cancelar tudo, respeita aí a quarentena, e aí em julho, agosto, aí faz pré-temporada e volta na temporada seguinte. Você é a favor dessa opinião? Exato. Tem até o pessoal aqui dizendo que a temporada seguinte somente voltaria em outubro, porque você precisa pelo menos, no mínimo, para o jogador voltar num pique razoável, precisa de pelo menos 40 dias de pre-season, né? De pré-temporada. Então, se você for analisar bem, o pessoal aqui estendeu por outras 3 semanas, vai até o meio de maio, com previsão de estender por outras 3 até o meio de junho, ou começo de junho. Então, eu sinceramente não vejo, e eu não vejo o campeonato começando em setembro. Normalmente, essa época do ano, eu já estou recebendo a minha renovação da Season Ticket, eu não recebi nada, não tenho nenhuma informação sobre isso ainda. Eu, como pago meus ingressos adiantados, eu já me ferrei, já perdi dinheiro, porque não sei quantos jogos o Chelsea tem em casa, vocês podem checar aí depois, mas eu já perdi essa quantidade de jogos de dinheiro, porque eu paguei adiantado, mas enfim, quem perde com tudo isso aí é o torcedor. Eu perdi muita grana, tem gente que paga muito mais do que eu e perdeu muito mais que eu. Tem gente que vai para fora, vai para todo lugar. Eu parei de fazer isso faz muito tempo devido aos meus filhos.
Eu acho importante colocar aqui para os nossos ouvintes também que o Alessandro, ele é uma pessoa que está ligada ao Chelsea, como a gente viu, ligada ao futebol, mas que ele também tem uma relação próxima aí com os profissionais que atuam diante do coronavírus, ou coronavirus, como vocês chamam aí na Inglaterra, porque você trabalha num hospital, não é isso mesmo, Alessandro? É verdade. Então, aqui, graças a Deus, eu sou o único sempre de casa para trabalhar, eu e a filha, que a gente trabalha com alimentação, então a gente tem que sair para trabalhar. E a gente vê o dia a dia que a coisa, como que tá Londres aí, tá super vazia. E é complicado, cara, é bem complicado. Maravilha, vamos chegando aqui à reta final do nosso episódio. Eu gostaria de fazer aqui a conclusão do episódio, perguntando para o Alessandro aí qual é a projeção que a gente tem para o futuro próximo, imaginando que tudo vai dar certo, que em breve essa pandemia vai começar a diminuir, vai acabar e talvez aí na próxima temporada a gente consiga voltar a ter o nosso futebol semanal, aí o futebol que a gente tanto gosta, né? Premier League, que é a liga que a gente tanto ama. E eu queria saber o seguinte, Alessandro, com o time que o Chelsea tem atualmente, com o técnico, os jogadores da base, você vê uma projeção para que o Chelsea consiga voltar a ser campeão da Premier League, voltar a ser campeão da Champions League, ou está distante, precisa contratar alguma estrela mundial? Como é que você vê aí, qual é a sua projeção como torcedor, como analista aí do seu clube para a temporada 2021 ou 21-22? Como é que você enxerga isso aí? Então, olha, eu acredito numa coisa, já faz anos. Jogador novo te ganha jogos. Jogador experiente te ganha títulos. Eu sempre tive essa noção. É muito bom você jogar com a molecada para você ganhar jogos. Mas a molecada, por falta de experiência, não te vai ganhar um título. Principalmente um título tão competitivo como é a Premier League. Então, na minha opinião, o Chelsea tem que contratar, e tem que contratar bem. Não precisa de muita coisa, precisamos de no máximo 3 ou 4 jogadores aí para arrumar o time. Então você tem que ter experiência e você tem que ter juventude. Juventude a gente tem, mas a gente vai perder muito experiência no Pedro, no Giroud, no William, que estão de saída do clube. Então o Chelsea precisa contratar e contratar bem 3 ou 4 jogadores fortes, experientes, de preferência que já jogam na Premier League, que não jogam em campeonatos fortes aqui na Europa, para poder competir com o Liverpool, com o Manchester City. O Manchester United está chegando forte também, pelo que está vendo aí, estão comprando todo mundo. Newcastle, acredito que eu estava conversando com uns 2 ou 3 aí o pessoal lá de Newcastle, eles estão ainda meio ressabiados, eles acreditam que não vai chegar com tudo no próximo campeonato, mas daqui 2, 3 anos o Newcastle chega com força. Então o Newcastle está projetando para daqui 3 anos. Como o Chelsea é uma equipe que já está esperando resultados, que a torcida já espera, já quer resultados imediatos, aí a razão de ter mandado tanto técnico embora em tanto pouco tempo, eu creio que o Lampard, esse ano 2021, ele vai ter que trazer 4 ou 5 jogadores bons para poder competir, se não ganhar pelo menos uma Copa, porque senão eu acho que a cabeça do Lampard rola o próximo ano. Ele já teve um ano, normalmente 2 anos no máximo, se você não trazer um troféu, você rola no Chelsea. Então acho que o Chelsea vai contratar bem, sim. Agora vamos ver com a nossa diretoria, porque a nossa diretoria no momento é um pouco lenta, vamos dizer assim. Chegamos aí à reta final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer aí a participação do Alessandro. Pra gente foi um prazer enorme conversar com você, conversar com uma pessoa que está ligada diretamente ao futebol, à Premier League, ao Chelsea, que acompanha o clube aí diretamente no estádio. Agradeço mesmo a participação e já deixo aqui um convite para que você participe conosco novamente quando a temporada voltar. Então pode ser que no próximo semestre aí, quando voltarmos a ter jogos
a gente volte a conversar novamente sobre o Chelsea, a gente bate esse papo novamente. Então, agradeço muito aqui a sua participação. Danilo, quer colocar algum ponto? Gostaria também de agradecer também ao Alessandro também por passar um pouco da atmosfera, né, londrina, de um brasileiro que mora na Inglaterra. Isso é muito legal, né, pra gente, né, que às vezes nós somos muito... moramos no Brasil, temos uma ligação forte com os nossos clubes lá na Inglaterra, mas não temos essa experiência de no estádio, né? A gente teve até um episódio hoje que não lembro se foi o 10º ou o 12º do Renato da Atrox, né? Que foi lá pro estádio do West Ham e tal. Então é muito legal essa troca de experiência, essa troca de informação. Maravilha. Então, agradecemos aí a participação do Alessandro, agradecemos aí a todos os nossos ouvintes, sigam a gente aí nas nossas redes sociais. É isso aí, agradeço muito, Alessandro, até a próxima, Danilo, até breve. Valeu, meus amigos. Falou, até mais. Se possivelmente fica em casa, tá, se cuidam. Eu quero ver vocês aí nas minhas reportagens ao vivo de São Fabrício. Quero todo mundo bonitinho, cheio de saúde. E vamos que vamos, moçada. É isso aí, fiquem em casa, vamos que vamos. Valeu, boa sorte ao Chelsea, obrigado a todos. Até mais. See us through. Sing loud and clear till the game is done. Sing Chelsea.